foi um dos maiores atos de salvação da história, a libertação dos israelitas do Egito. Jeová Deus, o Salvador, providencia salvadores. A palavra hebraica nas escrituras hebraicas, Yasha, salvação, acontece umas 200 vezes, umas 50 vezes, diretamente aplicada a Jeová, o Salvador e os salvadores de Israel. Jacó, numa conversa com seus filhos, uma vez disse sobre Jeová: Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gênesis 49:18. Jacó acreditava que Jeová era seu libertador, salvador. Seu pai, Isaque, seu avô, Abraão, também achavam. O próprio Jeová prometeu isso ao seu amigo Abraão. Deus lhe disse: pode ter certeza de que os seus descendentes serão imigrantes num país que não é deles. Nesse país eles serão feitos escravos e maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os irá escravizar, e os seus descendentes sairão de lá livres, com grandes riquezas. Gênesis 15, 13 e 14. Então, quando ninguém tinha ideia do que aconteceria, Jeová Deus previu e fez acontecer que os descendentes de Abraão se tornassem, primeiro, uma grande nação, apesar de Abraão ter idade avançada. Ele teria um filho e descendentes, que se tornaria uma grande nação, que iriam morar no país estrangeiro, que era a maior potência da época, que seriam escravizados e que ele, o Salvador, iria libertá-los, iria salvá-los. Levaria 400 anos para se cumprir. A pergunta é: poderia um ser humano providenciar todos os eventos durante 400 anos? Foi um dos maiores atos de salvação da história, a libertação dos israelitas do Egito. Quem dividiu o Mar Vermelho? Foi Jeová, foi Moisés ou foi o anjo? Disse ainda o Senhor para Moisés junto à sarça ardente: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa de seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. Êxodo 3, 7 e 8. Desci para libertar os israelitas, disse Jeová. O texto usa a palavra hebraica natsal, que significa libertar, tirar à força, salvar, resgatar, tirar. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Êxodo 12, 51. Então, Jeová Deus libertou Israel, trouxe a salvação para Israel. Mas Jeová planejou, organizou todas as medidas necessárias para isso. Por fim, conforme foi chegando a hora, designou seus servos fiéis, designou membros de sua equipe de serviço divino para participarem do feito. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Jeová, que ele realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. O próprio Jeová lutará por vocês, e vocês ficarão em silêncio. Êxodo 14, 13 e 14. Jeová participa ativamente da salvação dos israelitas. E tu, Moisés, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Êxodo 14, 16. Jeová estaria agindo ativamente. Endurecerei, disse, o coração de Faraó. Serei glorificado. Saberão que eu sou Jeová. Mas aqui está Jeová com sua equipe, com Moisés, com Arão, com Josué. Jeová usaria Moisés para várias tarefas, como disse,
estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor, Jeová, fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Êxodo 14:16 e depois 21. Moisés estendeu sua mão sobre o mar. Foi Moisés que abriu o mar vermelho? Não, Moisés apenas estendeu sua mão sobre o mar, porque Jeová o orientou a fazer isso. Moisés era a parte visível. Toda a nação poderia olhar Moisés e ver ali o início de uma reação em cadeia, que era o mar se abrir. Mas quem fez o mar se retirar foi Jeová. Também o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel, e depois ele foi atrás de Israel para prover proteção. Então surgem mais membros da equipe divina, anjos invisíveis. Jeová deu ordens ao seu anjo, e, assim, este manobrou a coluna de nuvem e passou esta para a retaguarda de Israel, talvez se estendendo como uma parede e bloqueando a linha de ataque egípcia. O registro diz: então o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem, que estava na frente deles, se moveu para a retaguarda e ficou atrás deles. Êxodo 14:19. E o anjo de Deus que ia na frente do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, deu poder aos membros da equipe, organizou toda a movimentação, cada um em seu lugar com sua tarefa. E Jeová atuou junto com sua equipe, usando seu poder para mover as águas em volume surpreendente. Assim Jeová salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo 14:30. Jeová ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13:21. Jeová ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, se refere ao anjo que Jeová enviou para essa missão específica. E, quando clamamos a Jeová, ele nos ouviu, enviou um anjo, que nos tirou do Egito. Números 20:16. É possível que essa pessoa espiritual, poderosa, tenha sido Jesus, mas era como se o próprio Jeová estivesse adiante deles. Porque Deus usa outros para salvar. Entende por que Jeová usou Moisés? Não poderia Jeová libertar os israelitas usando apenas anjos invisíveis? Jeová usou seres humanos para que o povo tivesse algo palpável para se orientar. Imagine se Jeová fosse fazer tudo sozinho, e ele poderia. Mas, imagine, de repente aparecem 10 pragas, depois colunas gigantescas de fogo e o grande mar se abrindo. O povo só sentiria um vento forte. Talvez uma voz estrondosa de Jeová explicando. Os israelitas, em vez de serem salvos, iriam correr, iriam se esconder, morrendo de medo. Mesmo com Moisés liderando, quando, junto ao monte Sinai, ouviram a voz de Jeová, todo o povo ouviu os trovões e o som da buzina e viu os relâmpagos e o monte fumegando. Diante disso, eles começaram a tremer e ficaram à distância. Por isso disseram a Moisés: fale você conosco e escutaremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20:18. E imagine se seres invisíveis passassem matando primogênitos, ou se movendo entre o povo. Ora, uma vez um anjo matou 185.000 soldados malvados. Mas ninguém viu, foi durante a noite. Uma vez, um anjo apareceu para um profeta, muita luz e energia, e daí o profeta desmaiou.
Outra possibilidade seria também de os demônios fingirem ser anjos de Deus para se passarem como enviados de Deus. Então, quase sempre, Jeová usou seres humanos. Jeová explicava num sonho ou enviava um anjo para orientar e depois produzia um grande evento. Então, Jeová usava seres humanos. O povo sabia sempre com antecedência o que iria acontecer. Assim foi no Éden, no dilúvio com Noé, depois com Abraão, ao destruir Sodoma e Gomorra, também com José do Egito, que teve os sonhos antecipadamente, com Moisés e em inúmeras vezes depois. Inclusive, foi assim com Jesus Cristo, para que todos pudessem ter certeza que Jesus era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Jeová usava padrões, e o povo tinha a certeza que era de origem divina e autêntica. Se alguém te falar que Deus puniu alguma nação hoje em dia, com desastres ou coisa parecida, lembre-se, Deus sempre avisava antes de fazer qualquer coisa, e quando fazia, ele era absolutamente justo. Estava Jeová literalmente aqui na terra, ao lado dos israelitas? Agora então você imagine você estando nos céus, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Seres de intensa energia, invisíveis, inteligentes por todos os lados. Não consegue imaginar? Talvez seja difícil porque eles são invisíveis. Como Jeová, o grandioso instrutor, poderia nos explicar? Como ele poderia explicar para o povo israelita dos tempos antigos? O que tinha naquele tempo que poderia ser usado como referência aqui na Terra? Fogo, metal derretendo, metal polido, brasas de fogo, relâmpagos talvez? Mas eles são invisíveis, então tente imaginar como fossem coisas da Terra. Anjos tinham pés como cobre polido, ou seja, com brilho intenso. As criaturas viventes pareciam brasas de fogo. Não se pareciam com fogo, mas brasas acesas. Quando as criaturas viventes iam e vinham, elas se movimentavam como relâmpagos, como raios luminescentes. Ezequiel capítulo 1 e também capítulo 10. Seu corpo, de outro anjo agora, era como crisólito. Seu rosto parecia um relâmpago. Seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés pareciam cobre polido. E o som de suas palavras era como o som de uma multidão. Daniel 10. Quando um anjo fala, é como o som de muitas águas, o som de uma multidão. Quando o glorificado Jesus, após sua ressurreição, já era um invisível ser espiritual, assim foi falar com Saulo, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e por 3 dias esteve cego. Atos 9, do 3 ao 9. Noutra passagem bíblica, a esposa de Manoá explicou: um homem do verdadeiro Deus veio a mim. Sua aparência inspirava muito temor, como a de um anjo do verdadeiro Deus. E Daniel descreveu o encontro com um anjo. Ele diz: não me restou energia. Minha aparência ficou deplorável, e eu perdi totalmente as forças. E ouvi o som das suas palavras, mas quando eu o ouvi falar, caí num sono profundo, com o rosto no chão. E em seguida, a mão de alguém me tocou, ela me sacudiu e me fez ficar de joelhos, apoiado sobre as minhas mãos. Ele me disse: não tenha medo, Daniel. Daniel capítulo 10. Não podemos imaginar a pessoa de Jeová, pois é invisível, mas a Bíblia comparou com coisas da terra. Aquele que estava sentado tinha a aparência de pedras de jaspe e de sárdio, pedras preciosas que brilham quando a luz bate nelas. E ao redor do trono havia um arco-íris de aparência semelhante à esmeralda. Do trono vinham relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse, capítulo 4. Jeová, quando fala, a voz é poderosa como um trovão. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. 2 Samuel 22:14. Você poderia imaginar, por que o verdadeiro Deus jamais esteve na terra junto com seres humanos? Além de ser invisível,
sua glória encheria toda a terra. Alguns servos de Jeová, que estiveram em contato com anjos e com Jesus Cristo nas suas condições invisíveis, simplesmente perderam o fôlego, alguns desmaiaram. O apóstolo Paulo ficou cego por 3 dias devido à glória e à energia deles. E que dizer do próprio Jeová? Jeová disse a Moisés: "Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo." Êxodo 33:20. O bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 13 até o 16, na versão católica. Por isso, Jeová faz tudo desde os céus, fora do universo, desde seu lugar de morada, os céus. 1 Reis 8:30. Estava Jeová literalmente na terra, ao lado dos israelitas. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Salmo 113, 5 e 6. No outro texto, até que Jeová olhe e veja desde o céu. Lamentações 3:50. Quando ele precisa de serviços mais personalizados, ele usa membros angélicos e membros humanos de sua equipe. Nos céus, o Deus Todo-Poderoso conversa com todos, explica seus projetos e pede sugestões. Muitas delas ele aceita. Depois ele pede voluntários para missões. Reuniões nos céus. Jeová com sua equipe. Jeová faz reuniões com seus anjos nos céus para tratar de assuntos importantes da liberdade de cada um se expressar. Um exemplo está em 2 Crônicas 18. Vi Jeová sentado no seu trono e todo o exército dos céus em pé à sua direita e à sua esquerda. Jeová pergunta: quem gostaria de descer à terra para cumprir uma missão? E o texto diz: e um dizia uma coisa, ao passo que outro dizia outra coisa. Então um espírito veio, quer dizer, um anjo veio, ficou de pé perante Jeová. E daí, após este se apresentar, Jeová ainda perguntou: como você fará isso? Após o anjo expressar um possível plano, Jeová disse: você será bem-sucedido. Vá e faça isso. A missão envolve um tempo para a execução. Às vezes envolve séculos pela contagem de tempo da terra, como foi o caso dos israelitas. 430 anos antes da grande salvação dos israelitas, ouça Jeová falando com Abraão. Todos nos céus pararam para ouvir o que Jeová falaria em seguida. Claro que Jeová não estava na terra, mas Jeová aparece numa visão e fala a Abraão. Pode ter certeza que os seus descendentes serão imigrantes num país que não é deles. Nesse país eles serão feitos escravos e maltratados durante 400 anos. Eu castigarei a nação que os irá escravizar, e os seus descendentes sairão de lá. Durante 400 anos, houve uma movimentação celestial, conforme coisas aconteciam na terra inteira. Mas Jeová preparava o caminho para um dos maiores atos de salvação da história humana. Os egípcios saberão que eu sou Jeová, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Êxodo 14:18. Os porta-vozes de Deus entram em cena. Não era coisa simples. Seria uma grande salvação. O Egito era uma potência mundial. O povo de Israel era muito numeroso. Mas você agora está aonde? Você está fora do universo. Imagine-se que esteja nos céus, junto com os anjos. Olhe para baixo para a terra, conforme se passam 400 anos. Abraão tem filhos, Isaque tem filhos, Jacó tem 12 filhos, José vai para o Egito. Depois toda a família dos israelitas, umas 70 pessoas. Séculos se passam, os israelitas se tornam milhões, e vem o tempo da escravidão. Em meio a sofrimentos intensos devido à escravidão, acontece o nascimento de uma criança, que será protegida e treinada por Jeová. Consegue ver quantas vezes os seres conversam com Jeová e em seguida se dirigem à terra em suas missões? Seres angélicos e humanos participam.
Durante 80 anos, a história se desenrola ao redor de Moisés e dos israelitas. Todos nos céus já sabem os detalhes da programação à frente. Depois de 40 anos de aprendizado e mais 40 anos de treinamento, Jeová, que faz tudo a seu tempo e devidamente cronometrado, envia um anjo cheio de energia à terra para uma missão importante. Ele se posta junto de uma árvore, uma sarça, que começa a se incendiar devido à energia do anjo. Ele falaria ao experiente Moisés, com 80 anos de idade e pronto para ser o Salvador dos israelitas. O anjo, o porta-voz, ou seja, o representante de Jeová, disse a Moisés: Desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios. Êxodo 3:8. Seria este Miguel, conhecido também como a Palavra, o principal porta-voz de Deus? Em toda a Bíblia é assim que os representantes de Jeová, os porta-vozes, falam. Eles nem sempre dizem que Deus mandou falar. Muitas vezes eles falam como se fosse o próprio Jeová falando. E quem ouve, corre contar para os familiares dizendo: Jeová falou conosco, embora tenha sido um anjo ou um profeta que falou realmente. Anjo significa mensageiro. Mas, quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você dirá a eles, disse Jeová ao profeta Ezequiel, no seu livro, em capítulo 3, verso 27. Para outro profeta, Jeová disse: Estou pondo as minhas palavras na sua boca. E logo em seguida, Jeremias saiu falando com o povo, dizendo: Ouçam a palavra de Jeová, casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz Jeová. E daí falava como se o próprio Jeová estivesse falando. Jeremias 2:4. Moisés, Arão, quando vocês falarem, eu estarei com vocês e lhes ensinarei o que devem fazer. Êxodo 4:11-17. E sobre Jesus, o principal representante de Jeová, a palavra de Deus, Jeová falou: Porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. Deuteronômio 18:17. O próprio Jesus, o principal representante de Jeová, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João 12:49. O apóstolo Paulo explicou, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou pela boca dos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho. Hebreus 1:1. Foi Jesus quem inventou tudo aquilo que ele falou? Foi Jesus o autor das palavras e das ideias? Não. Jeová Deus nos falou pelo Filho, pela boca do Filho, ou por intermédio do Filho, seu porta-voz, seu representante. Não é à toa que Jesus é chamado de a Palavra de Deus. Voltemos a Moisés. Consegue ver as movimentações que acontecem? Nos dias seguintes, depois da conversa com Moisés, a equipe de Jeová começa a trabalhar duro, cada um sabendo o que fazer. Moisés, Arão, Josué, muitos seres celestiais também, Jesus e seus anjos, e muitos, mas muitos líderes do povo de Israel se organizaram após Moisés ter orientado a eles. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Executarei julgamento em todos os deuses do Egito. Êxodo 12:12. Portanto, além das movimentações nos céus, aqui também na terra, outros seres invisíveis que um dia foram anjos divinos, depois de séculos manipulando a mente de humanos, esses seres malignos entram em pavorosa. Os deuses que eles criaram no Egito e manipulavam como marionetes seriam desmascarados. A equipe de Jeová começa a trabalhar forte. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor Jeová fez retirar o mar. A este Moisés enviou Deus como Senhor e Libertador, ou Salvador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Atos 7:35. 3 personagens. Deus, o chefe da equipe, que enviou o libertador e o anjo. Também Moisés, que era o libertador enviado por Deus. E também
o anjo poderoso membro de apoio da equipe. Meu anjo irá à sua frente, enviarei um anjo na frente de vocês. Êxodo 32, 34 e também o 33, 2. O anjo de sua presença os salvou. Isaías 63, 9. A praga final foi muito assustadora para os egípcios, uma afronta para os deuses do Egito. Então, eis que à meia-noite, Yahvé, ou Jeová, matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Êxodo 12, 29. Quem matou todos os primogênitos do Egito? Foi Jeová pessoalmente? Observe a leitura do relato. Enviou exércitos de anjos para trazer a calamidade. Por fim matou todos os primogênitos do Egito. Esse relato está no Salmo 78, dos versos 49 ao 51. Exércitos de anjos. Os salvadores de Israel foram Moisés, o anjo de sua presença, exércitos de anjos, Josué, Arão, Miriam. É difícil de entender que o Deus Supremo Todo-Poderoso foi Salvador, mas que ele usou outros de sua equipe para executar as tarefas que levaram à grande salvação dos israelitas. Mas claro que não foi nenhum anjo que planejou, não foi nenhum ser humano que com as próprias forças executou. Durante 400 anos ou mais, Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus Supremo, é quem planejou, deu poder, distribuiu tarefas para os membros de sua equipe e depois os apoiou na execução. E quem abriu o Mar Vermelho? Foi Moisés? Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. Infelizmente, mais tarde, o texto diz que esqueceram-se de quem? De Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. O Salmo 106, 8, o 9, depois o 21, diz que Deus, Jeová, os salvou, para fazer conhecido o seu nome. Aqui não era só para os israelitas conhecessem quem era Jeová, mas todas as nações da terra que ouviram falar do evento conheceriam o Deus dos israelitas, Jeová. O relato dos Salmos ainda diz que Jeová Deus repreendeu o mar. Jeová Deus livrou-os, ou seja, salvou-os. Séculos mais tarde que eles esqueceram de Deus, seu Salvador. Jeová, seu Salvador e sua equipe. Assim Jeová salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo 14, 30. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor, Jeová, tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Êxodo 12, 51. É muito difícil de entender que Jeová, o Salvador deles, usou outros seres para produzir essa grande salvação? Não era uma decisão de última hora. Assim como o planejamento para um reino universal já estava previsto com todos os detalhes lá no tempo do Éden. O plano da libertação dos israelitas já ocorria por 400 anos. Todos os detalhes já decididos, inclusive os membros da equipe e as tarefas apropriadas de cada um. Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs nele, em Moisés, seu Espírito Santo? Aquele que fez seu glorioso braço ir à direita de Moisés? Aquele que partiu as águas diante deles, a fim de fazer para si um nome eterno? Tu, ó Jeová, és o nosso Pai. Isaías 63, 11, o 12 e o 16. Se quiser comparar mais tarde, compara o texto anterior do Salmo 106 com, agora, Isaías 63. Onde mostra que o objetivo maior, além de salvar os israelitas e providenciar um alívio do sofrimento da escravidão, Jeová fez isso para que as nações da terra conhecessem o nome do verdadeiro Deus.
Os atos de salvação tinham como principal objetivo apresentar o Criador para a humanidade, mostrar seu poder, mostrar sua identificação como alguém com muitíssimo poder, mas que estava disposto a ajudar, a salvar o ser humano. Ele queria ser conhecido pela humanidade pelo seu nome, Jeová. E aqui agora diz que Jeová fez o seu glorioso braço ir à direita de Moisés. Jeová partiu as águas a fim de fazer para si um nome eterno, ou seja, o seu nome seria para durar para sempre. Hebreus 8:9 fala do dia em que os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Jeová Deus falando. A grande salvação dos israelitas é muito mais complexa do que podemos imaginar. O Egito era uma potência mundial. O país tinha uma enorme população de egípcios e outras pessoas de toda a terra. O sistema político, o sistema comercial e o sistema religioso, cada um deles era enorme e complexo. A tecnologia era a mais avançada do mundo da época. O Egito tinha um exército de milhões de soldados bem treinados e extremamente armados. Os israelitas não tinham preparo nenhum para a batalha nessa época. Eram meramente escravos a vida inteira. Como Moisés iria organizar 1 milhão de israelitas para a hora da saída? Poderiam ser 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, muitos com idade avançada, muitas crianças, muitas mulheres grávidas. Como iriam se transportar? Iriam andando a pé por um enorme deserto. Como Moisés providenciaria alimentos para 3 milhões de pessoas andando pelo deserto? Se um israelita bebesse 1 litro de água por dia, teriam que haver 3 milhões de litros de água por dia. Como ficaram 40 anos vivendo como nômades no deserto, donde conseguiriam roupa e sandálias para os pés? E os perigos de animais do deserto, animais perigosos, peçonhentos, outros selvagens. Poderia um homem organizar tudo isto? Nenhum homem, nenhuma centena deles. Mas o Criador do universo poderia, e fez. Quem você acha que deveria ser lembrado como o Salvador dos israelitas? Quem? Moisés? Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Josué 24:5. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Miqueias 6:4. Então disse Samuel ao povo muitos anos depois: Testemunha é o Senhor, Jeová, que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. 1 Samuel 12:6. Agora Moisés então virou Deus, porque foi chamado de libertador ou salvador. Jesus está no Pai, disse o pastor. E Moisés está no Pai também? Então Moisés faz parte de uma junção de clones idênticos que formam um Deus simplesmente porque Moisés foi chamado de libertador e salvador. Moisés ocupou a função de Deus. E Moisés, veja que interessante, foi nomeado pelo próprio Deus Supremo com o título de Deus. Jeová disse a Moisés que ele seria como Deus, porque Jeová daria poder para ele para que pudesse representar a Deus, tendo autoridade para chamar as pragas sobre o Egito e para abrir as águas do Mar Vermelho e salvar os israelitas. Observe o próprio Jeová Deus falando a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó. Êxodo 7:1. Jeová falou para o anjo as instruções. O anjo saiu da presença de Jeová e veio até a terra se encontrar com Moisés. Jeová falou a Moisés por intermédio deste anjo. Vá agora, Moisés, e eu estarei com você quando falar, e lhe ensinarei o que deve dizer. O que você me diz do seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala muito bem. Fale com ele e ponha-lhe as palavras na boca. E, quando vocês falarem, eu estarei com vocês e lhes ensinarei o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será seu porta-voz. E você lhe servirá de Deus. E você pegará este bastão na mão e realizará os sinais com ele. Êxodo 4, do 11 até o 17. Jeová disse a Moisés:
Quanto a ti, ergue teu bastão e estende tua mão sobre o mar e parte-o. Êxodo 14, 15 e 16 e também 26. Quem tinha o poder para fazer coisa tão poderosa como partir o mar? O próprio Deus Criador atuou, usando o homem Moisés. O próprio Deus Criador era a verdadeira fonte do poder, como foi em todos os casos relatados na Bíblia. No entanto, aqui na terra, era como se o poder estivesse com Moisés, e ele, Moisés, na função de Deus poderoso, fazia milagres. Moisés ficou com o papel de Deus de duas maneiras. Primeiro, como aquele que ensinava o que falar a Arão, seu irmão. Fale com ele, disse Jeová, e ponha-lhe as palavras na boca, disse Jeová. Segundo, como executor de milagres divinos, a pessoa com poder. Disse Jeová, e você pegará este bastão na mão, e realizará os sinais com ele. Observamos que Arão fez o papel de representante, ou porta-voz de Moisés, ou o profeta, ou a palavra de Moisés, como fizeram também aqueles profetas que representaram a Deus, ou como os anjos que representaram a Deus, ou seja, que foram enviados com a palavra de Jeová, ou também como Jesus, que foi a palavra, o principal representante de Jeová. Agora, Moisés no papel de Deus e Arão como sendo o porta-voz de Moisés, a palavra de Moisés. Moisés ficou na função de Deus, dizendo o que Arão deveria falar, ensinando-o, colocando as palavras na boca de Arão, e ele, Moisés, entrava com o poder de executar os milagres. Jesus também, quando atuava como porta-voz de Deus, primeiro nos céus e depois na terra, ele cumpria papel semelhante a Arão, como sendo ensinado e como sendo representante do verdadeiro Deus. Porque eu lhes transmiti as declarações que me deste, disse Jesus, e eles as aceitaram, e certamente sabem que vim como teu representante, e acreditam que tu me enviaste. João 17, 8. Jesus ocupou a função de Deus. Quando Jesus ensinou seus apóstolos e discípulos, e depois os enviou para pregar, Jesus cumpriu um papel semelhante ao papel de Moisés, como um Deus. Ele deu forças e Espírito Santo para seus apóstolos e discípulos realizarem milagres. Jeová disse a Moisés, fale com ele, com Arão, e ponha-lhe as palavras na boca. Agora, no tempo de Jesus, assim como Moisés, Jesus ficou com o papel de Deus de duas maneiras. Primeiro, como aquele que ensinava os discípulos o que falar. E disseram um ao outro, não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele, Jesus, nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras. Lucas 24, 32. Jesus enviou os discípulos como representantes dele. Jesus enviou esses, dando-lhes as seguintes instruções. Mateus 10, 15. E convocou então os 12, e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e também para curar doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus, e para curar. Lucas 9, 1 e o 2. Segundo, Jesus estava também agindo como executor de milagres divinos, assim como Moisés, a pessoa com poder. Então, eles, os discípulos, partiram e passaram pelo território, de aldeia em aldeia, declarando as boas novas e realizando curas em toda a parte. Lucas 9, 6. Também vinham multidões das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes e os afligidos por espíritos impuros. E todos eles eram curados. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Atos 5, 16 e também o 8, 7. Como puderam os discípulos de Jesus fazer obras tão poderosas? Portanto, visto que ele, no caso Jesus, foi enaltecido à direita de Deus, mesmo depois de Jesus ter morrido e ter voltado aos céus, Jesus não estava mais com eles e mesmo assim eles faziam essas obras poderosas. Portanto, visto que ele, no caso Jesus,
foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Atos 2:33. Assista aos vídeos de número 3, 4, 5 e 6, que explicam de maneira detalhada sobre o que é exatamente o Espírito Santo de Jeová. Assim como Moisés teve apoio de Jeová para exercer temporariamente o papel de Deus, a pessoa com poder e a pessoa que ensinava a outros, agora Jesus também teve o apoio de Jeová, fornecendo parcelas de sua força ativa, de seu Espírito Santo, para Jesus executar os milagres através dos discípulos. Jesus cumpriu diversas vezes o papel de Deus, assim como fez Moisés, com o apoio integral do verdadeiro Deus, a fonte de todo o poder, Jeová. Jesus teve um papel muito importante na equipe de seu Pai, de Jeová, o único Deus verdadeiro, segundo as palavras deste servo de Deus, Jesus, em João 17:3. E Moisés foi nomeado com o título Deus, pelo próprio Deus Supremo. Ele será seu porta-voz, e você lhe servirá de Deus. E você pegará esse bastão na mão e realizará os sinais com ele. Êxodo 4:11-17. Moisés nunca foi Deus, nem se tornaria um Deus. Apenas por um momento ele estaria numa função de pessoa poderosa. O Deus Supremo daria a Moisés o poder de realizar grandes milagres. Moisés foi um dos homens mais importantes na história da humanidade e na história dos céus. Ele simplesmente foi usado como porta-voz e como executor, e Jeová e os demais de sua equipe o apoiavam. Então, será que Moisés virou Deus agora? Claro que não. Moisés foi o executor da salvação. Ele foi usado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo próprio Deus Supremo, com esse privilégio de salvar os israelitas. E desde então, não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. E em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda aquela mão forte, e em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel. Há diversos trechos do livro de Josué e outros livros, depois de Moisés ter morrido, que dizem: assim como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Josué 21:8. Moisés foi o grande terror para os egípcios. O Senhor Jeová ordenou que Moisés fosse e fizesse todos aqueles milagres, mas não foi Moisés que fez. Ele simplesmente foi usado como executor e Jeová o apoiava e fazia acontecer. O cuidado foi para longos tempos depois. O Salvador e os salvadores de Israel. E levantou o Senhor juízes, que os livrarão da mão dos que os despojaram. Jeová era o Deus guerreiro. Jesus é a manifestação do amor. Será?